Bom, no vídeo de hoje nós vamos começar uma série de vídeos falando sobre Kotlin, onde nós vamos abordar alguns tópicos iniciais na nossa aula de hoje e vamos ir evoluindo conforme os vídeos vão indo até chegarmos à parte de orientação a objetos, programação funcional, tá bem? Vamos ver todos esses pontos, tanto na teoria quanto na prática. Mas primeiro, por que nós vamos estudar o Kotlin? Bom, o Kotlin ele é a linguagem padrão que a Google definiu para o Android. Antes era a Java, mas com o lançamento do Kotlin, com a manutenção do Kotlin, a Google preferiu passar a dar suporte para o Kotlin. O Kotlin tem interoperabilidade com Java. Isso quer dizer que arquivos Java e arquivos Kotlin no mesmo projeto conseguem se conversar. Dessa forma foi muito mais fácil a Google migrar do Java para o Kotlin, né? Muito mais fácil, tanto que todos os apps eles rodam numa JVM, então por conta dessa interoperabilidade tudo funciona normalmente. Além disso, o Kotlin nos proporciona uma leitura muito fácil, tá? Ele é menos verboso do que o Java e do que muitas outras linguagens, é simples de ler, ele dá suporte a múltiplos paradigmas, como orientação a objeto e programação funcional. Então, isso futuramente vai ter um ganho muito grande. Tá? A gente vai conseguir ver isso melhor. Tem algumas features do Kotlin que são muito interessantes, como o null safety, que vamos fazer brilhar os olhos mais pra frente quando a gente estiver utilizando. Tá bem? Mas para a gente começar a entender algumas coisas que a gente vai ver hoje, vamos passar para a prática. Tá, então, aqui eu tô com o IntelliJ, que é a ideia da JetBrains, que é a mesma empresa que criou o Kotlin, né, e que mantém ele. Então, vamos criar um projetinho novo aqui. Vamos criar projeto aqui, tá? Ele tá em Kotlin e IntelliJ, bem? Vou botar aqui para adicionar um sample code, tá? Que aí ele já vai criar um códigozinho aqui para nós. Perfeito, deixa eu fechar aqui. Ó, ele cria toda essa estrutura aqui, tá? Tá vendo que ele criou um arquivo já chamado main.kt, tá? E deixa eu apagar isso aqui. E que ele tem essa função main dentro, certo? E que ela tem um botãozinho de run aqui. Essa função main, ela é o ponto de entrada para todos os programas, tá? Então, não só no Kotlin, mas em Java, em C++, C, a gente sempre vai ter uma função main ali que vai ser a função inicializadora de tudo, tá bem? O primeiro tópico que nós vamos ver hoje vai ser sobre comentários e variáveis, tá? Comentários por quê? Porque com os comentários que eu for criando aqui no código, a gente vai vendo os tópicos mais avançados, tá? Então, assim, o Kotlin ele dá suporte a dois tipos de comentários. O comentário de linha única, que é esse carinha aqui, quando a gente coloca as duas barrinhas aqui, tá? E nós temos a possibilidade desse comentário aqui, ó. Esse aqui é até o comentário que se utiliza para KDoc, tá? Que se a gente quiser fazer a documentação de funções ou classes públicas, tá? A gente pode fazer assim. E a gente tem a opção de fazer assim também, ó, que aí é um comentário de múltiplas linhas, tá? Comentário múltiplas linhas, tá? É assim que eles funcionam. A gente tem essas três opções, então, tá? Isso aqui, esse aqui e esse aqui são comentários. E esse aqui, ele é mais utilizado na hora de criar uma documentação. Por exemplo, um lugar ideal para ele seria aqui, ó. Aí a gente poderia fazer tipo assim, a função main é a função inicializadora do nosso programa. Aí tem aqui, ó, eu não me lembro, aqui a gente tem algumas opções, ó, parâmetros args, aí ele vai setar esse carinha aqui. Aí, o return dela é unit. Tá, então a gente pode ir fazendo isso e aí se a gente clicar aqui, ó, tu pode ver que ela fica escrita mais bonitinho.
Então, assim a gente documenta e assim a gente coloca alguns comentários ao longo do nosso código, tá bem? Agora vamos passar para a parte de variáveis. Então, aqui dentro da nossa função main, vou criar um comentário de linha única e vamos falar de Vou botar de linha múltipla, na verdade, vai ficar melhor. Variáveis. Variáveis. Nas variáveis nós temos var e val, perfeito? Onde a var ela é mutável e a val é imutável, tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as nossas variáveis que forem definidas com a palavra-chave var podem ser alteradas. Por exemplo, aqui, tá? Ó, vamos botar um print aqui. Idade. Que faltou um recebe. Tá? Eu posso rodar isso aqui assim. Ele vai me printar as diferentes idades. Para rodar o programinha é só clicar nesse aqui, tá? Ó, ele printou 10, 20 e 25, perfeito? Se eu criar aqui uma val que vai ser data nascimento, tá? Vai ser aqui 15, 9 e 1980. E eu fizer um print, data de nascimento, e eu tentar fazer aqui, data nascimento, recebe 15/8/1980. Ó, tá vendo que ele já tá dando um erro, né? Ele já tá, a própria IDE já tá nos sinalizando que uma variável não pode ser reassinada. Então quer dizer que eu não consigo trocar o valor. E se eu colocar aqui para rodar nosso programa, tá? Ó, ele já nos deu um erro aqui, sinalizou a linha bonitinho. Ó, que o logzinho, esse aqui é mais bonito, ó. Ó, ele falou que, na tua linha 26 aqui, na coluna 5, cara, val não pode ser reassinada. Então, ele já nos sugere aqui no próprio código trocar para var. E aí o código já é compilante, tá? Então, o que a gente pode pegar disso aqui? Variáveis com a palavra var, nós vamos utilizar sempre que o valor dela possa alterar. Como idade ou um contador, alguma coisa assim. Já a val, né, a palavra reservada val, nós vamos utilizar sempre que aquele dado não puder mais ser alterado. Por exemplo, uma data de nascimento, não faz sentido eu ter múltiplas datas de nascimento para a mesma pessoa, por exemplo. Então, faz sentido ter uma val. Já a idade não, porque todo ano a pessoa vai mudar essa idade, tá bem? Agora, o ponto que eu queria falar com vocês é sobre data types. Tá, que a gente estava vendo variáveis, a gente já estava vendo dois tipos de data type, que era inteiros e strings, tá? Mas eu gostaria de ver alguns outros com vocês, tá? Que nós temos no Kotlin. Então, vou colocar aqui primeiro o inteiro que a gente estava vendo. Então, a gente tem a string também que a gente viu. Nós temos o char, que ele é representado por um único caractere. Nós temos o float, que ele é representado por assim. Nós temos o double, tá? E nós podemos ter types customs também, que aí vai ser, por exemplo, um objeto, uma date, alguma coisa nesse sentido, tá? Date do próprio Kotlin. Esses tipos aqui, a gente pode inferir eles nas nossas variáveis. Tá? Por exemplo, eu posso ter uma var, escrevi errado, é char. Tá? Eu posso ter uma var char aqui, que vai receber um char, tá? Um único caractere. Se eu chegar aqui e tentar modificar para uma string, vocês podem ver que está dando erro. Por quê? O Kotlin está entendendo que a minha variável foi tipada com char e agora eu estou tentando mudar para string. Então, o que acontece no Kotlin? Aqui,
a gente está realizando a tipagem implícita da variável. Tá? A gente poderia fazer assim, ó. Tá? Fazer essa tipagem para um char. Não tem problema, ó. Agora ele está falando assim, colocar um tipo explícito aqui é redundante. Tá? Mas se a nossa variável não fosse inicializada, não seria redundante, entendeu? Porque senão não tem como o compilador entender que tipo é essa nossa variável. Então a gente tem que fazer essa tipagem. Então a escrita vai ser sempre isso, tá? Vai ser var, aqui a variável, aí 2 pontos, o tipo variável, tá? E aí aqui o valor que ela recebe. Essa sim que é a forma de escrever. Se fosse uma val, variável 2, tá? Type variável, valor que recebe. Tá? É a mesma forma que se escreve em um que se escreve no outro, tá? Pô, aqui tá errado. Tá? Essa tipagem aqui a gente chama de tipagem explícita. Caso a gente não coloque esse carinha, a gente apenas atribua um valor, a nossa variável ela vai entender o que a gente está querendo. Ó, por exemplo aqui, agora, variável recebe 2. Opa, já deu um erro, está dizendo assim, olha, o tipo integer, ele não bate com o tipo double que tu colocou aqui. Ou se eu colocar um Fzinho, ele vai falar aqui, ó, o tipo integer não bate com o tipo float. Então, nós temos que ter muito cuidado com os tipos das nossas variáveis, tá? Um outro tipo que a gente tem aqui é o boolean. Tá? O boolean é aquele casinho de true ou false. Então, aqui recebe true ou a variável pode receber false. Tá? Esse aqui é o boolean. É sempre true ou false, tá? Não tem outro caso. A gente tem alguns operadores para trabalhar com ele, que a gente vai ver mais para frente. Mas, nas tipagens, os valores podem ser true ou false. Tá bem? Agora, vamos trabalhar com funções. Tá? Por que a gente tem que trabalhar com funções? Por que é importante trabalhar com funções, certo? Vocês podem ver que aqui, essa nossa função main já está desse tamanho e a gente está só fazendo exemplos, certo? Então, quando a gente precisa começar a acessar algumas coisas em códigos mais complexos, orientação a objeto, programação paradigma funcional, quando a gente começa a quebrar o nosso código dentro de funções, ele acaba ficando mais fácil de se ler, tá? E mais fácil de se organizar. Então, a gente não vai ter aqui uma função main com 1000 linhas. Não, nós vamos ter várias outras funções quebradas, cada uma com a sua responsabilidade única, tá? Então, primeiro de tudo, o que nós precisamos entender é como é que se declara uma função em Kotlin, tá? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. Declaração, função em Kotlin. Primeira coisa, nós temos a palavra reservada fun, certo? Deixa eu botar aqui, comentário multiline. Aqui, perfeito. Declaração, função em Kotlin. Primeiro, palavra reservada fun. Segundo, nome função. Terceiro, nós temos os parâmetros que são passados dentro dos parênteses, tipo parâmetro. Tá. Quarto, nós temos o tipo retorno. E por último, nós temos o corpo da função. Corpo da função. Ou body. Tá bem? Tá, nós temos esses 5 pontinhos aqui para montar nossa função.
Então aqui eu vou construir uma função que ela vai somar dois inteiros e vai me retornar eles, certo? Então vamos lá, fun soma dois ints, nome da minha função, parâmetros. Então eu vou ter aqui o parâmetro A, que é inteiro, né, porque ela recebe dois inteiros, e o parâmetro B, que também vai ser dois inteiros, porque recebe dois inteiros. Bom, a nossa função ela tem que retornar um inteiro, então retorno int. Bom, o que a nossa função faz? Ela tem que somar esses dois caras e retornar. Então tem que ter um corpo para ela. Abrir o corpo da minha função. Bom, o que ela está me reclamando aqui? Ela está me reclamando que eu tenho que retornar alguma coisa. Porque eu estou com um corpo de função vazio, mas eu espero um retorno de inteiro. Se eu não quiser ter retorno nenhum na minha função, ela seria do tipo unit. Se você já trabalhou com Java, o tipo unit é como se fosse o tipo void, tá bem? Só que aqui no Kotlin, ele não é necessário, é redundante eu ter um tipo unit na declaração de uma função. Então, ele sugere que eu remova esse tipo e deixe assim a minha função, tá? Mas aqui no caso, nós estamos trabalhando com um inteiro. Então, aqui eu vou fazer um return A mais B. Perfeito. Dentro aqui da minha função main, eu vou falar aqui, soma dois inteiros, eu vou passar o 5 e o 6, tá? A gente passa os parâmetros separados por vírgula. Eu vou colocar esse resultado soma, dentro de uma variável, aqui eu estou usando uma val. Por quê? Porque eu sei que o valor que retorna dessa função não vai mudar. Ele só vai mudar se eu mudar os parâmetros. Mas para mim mudar os parâmetros, eu tenho que chamar ela de novo. Então eu sei que esse cara pode ser uma val, não tem problema nenhum. Aqui eu vou dar um print ln, resultado da soma. Tá? Então, aqui, deixa eu comentar esse print e esses aqui também, para que o nosso código ali no terminal não fique poluído, tá? Vamos rodar aqui. Perfeito, resultado 11. Tá? Então quer dizer que a nossa função aqui funcionou perfeitamente. Tá? Agora vamos fazer uma função um pouco mais elaborada, tá? Porque eu quero trabalhar com operações de if-else. Tá? Então, assim, o if-else geralmente funciona de que forma? Vamos lá. If, tá? Então a gente podemos ler assim, se, aí aqui eu vou colocar A maior que 5. Então assim, se o valor de A for maior que 5, faça tal coisa. Tá? Que aí faça tal coisa. Perfeito. E aqui a gente vai ter um else case, que eu vou ler assim, se não, faça tal coisa. Então, o que acontece? Vou ter minha validação if alguma coisa, se não, vou fazer outra coisa. Então, vou criar aqui uma função fun está chovendo. E a nossa função vai receber um booleano de parâmetro. Tá? Na verdade, o nome da nossa função vai ser diferente. Vamos criar uma função com o nome acessórios necessários. E aqui nós vamos colocar um está chovendo do tipo boolean. Tá? E nós vamos retornar nada. Tá? Nós vamos fazer tudo aqui dentro agora. Então aqui, if está chovendo, eu vou executar o que está aqui dentro desse corpo. Else, vou executar o que está aqui. Então assim, se está chovendo for true, ele vai cair aqui. Então eu quero que se estiver chovendo, a gente printe assim,
é necessário levar guarda-chuva, vamos botar aqui carteira, né? Ninguém mais consegue sair de casa sem carteira, as chaves e o telefone. Mochila também, muito importante, né? Mochila ou bolsa, vamos botar aqui, mochila ou bolsa. Perfeito, tá? Se não estiver chovendo, eu quero que imprima só carteira, chaves, telefone, mochila ou bolsa, tá? Não tem necessidade da gente levar o guarda-chuva se não está chovendo. Perfeito? Ó, agora a gente só precisa chamar a nossa função dentro do main. Então, ok. Acessórios necessários. E hoje aqui não está chovendo. Tá um tempo bonito, está ensolarado. Então, estou passando false para a nossa função. Vocês estão vendo que eu não estou printando nada aqui, certo? Porém, eu tenho prints dentro da função. Então, o nosso terminal vai ser executado por conta dos prints dentro da nossa função. Tá? Então, levar carteira, chaves, telefone, mochila e bolsa. Mas amanhã tem previsão de chuva aqui. Então, se amanhã eu rodar esse programa, vai estar chovendo. Logo, eu tenho que levar meu guarda-chuva junto também na hora que eu for sair de casa. Tá? Um ponto muito interessante na hora de se trabalhar com expressões é aqui, ó. Por exemplo, aqui a gente só tem um parâmetro, certo? Aqui a gente tem 2. Se eu quiser falar isso aqui, eu posso, tá? Eu estou colocando os parâmetros na ordem ao contrário. Ó, aqui está chovendo, boolean true. A gente pode nomear o parâmetro que a gente está passando em Kotlin. E isso é muito importante, porque algumas vezes a gente vai estar trabalhando com funções que recebem parâmetros opcionais, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu vou colocar temperatura, vai ser um inteiro, mas ele tem um valor padrão de 20 graus. O que acontece? Tu pode ver que aqui, se eu remover o parâmetro está chovendo, ele vai dar erro. Ó, não tem nenhum valor passando para está chovendo. Então, se eu vier aqui, está chovendo, true, ele já para de reclamar. Mas a gente tem outro parâmetro, a gente tem a temperatura, que hoje está 25. Esse carinha aqui, ele não é um parâmetro obrigatório, ele é um parâmetro opcional. Só que se eu fizer a ordem deles ser assim, por exemplo, o que vai acontecer? Se eu for passar um true aqui, ele vai dar erro, porque o meu primeiro parâmetro é a temperatura. Então ele vai dizer assim, não, mas espera aí, a temperatura espera um inteiro e tu está passando um boolean. Mas na verdade a gente queria estar passando para o estar chovendo. Por isso que a gente pode utilizar esse tipo de passagem de parâmetro, nomeando qual o parâmetro que a gente está atribuindo àquele valor. Tá bem? O último ponto que eu gostaria de ver no vídeo de hoje é sobre string templates. Tá? Aqui a gente está tendo uma string muito grande e tudo mais, né? Então, o que eu quero fazer? Eu quero criar uma string em que eu vou falar assim que eu vou levar guarda-chuva, pois está chovendo e está marcando temperatura no termômetro, tá? Então, eu vou fazer assim. Esse aqui de baixo eu vou substituir também por eu não vou levar guarda-chuva. E está marcando temperatura no termômetro. Esse carinha aqui, ó, o cifrão seguido do nome da nossa variável temperatura, é um string template. Se você já trabalhou com Java ou até com alguma outra linguagem de programação, quando a gente vai concatenar strings, geralmente a gente faz isso aqui, ó.
tá? Caso a gente tenha uma variável aqui, a gente pode fazer temperatura mais string, tá? Dá para fazer assim. Só que no Kotlin foi inserido esse string templates que facilita muito a nossa vida. A gente já consegue colocar o valor da variável dentro da string sem precisar fazer concatenações e nem nada. E se a gente precisar colocar outra coisa aqui, por exemplo, está chovendo, a gente pode colocar direto, que ele está reclamando porque está chovendo é um booleano, né? É true e tudo mais. Mas assim, a gente vai conseguir colocar sempre os valores ali sem precisar ficar concatenando assim, cuidando para ver se os espaços estão certo. Não. String templates coloca o valor certinho ali, sem problema nenhum, tá bem? Ó, vou executar aqui pra gente ver a nossa nova string utilizando string templates. Bem? Olha aí, eu vou levar guarda-chuva, pois está chovendo e está marcando 20 no termômetro. Faltou o graus aqui, né? Aqui, 20 graus. Pronto. Acho que eu escrevi errado. Aí, agora foi. A gente pode executar nossa função main aqui de novo. Eu vou levar o guarda-chuva, pois está chovendo, está marcando 20 graus no termômetro. Tá bem? Então, pessoal, o vídeo de hoje era isso. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, por favor, deixe nos comentários, tá? Vou deixar ali um endereço de contato para vocês, caso queiram conversar comigo, tirar alguma dúvida. Bem, muito bem-vindos, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.